Olá, meus irmãos, é com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra do coração de Deus ao teu coração. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, após ele ressuscitar, ele deixou algumas referências bíblicas em relação à sua volta, em relação aos acontecimentos que iriam acontecer no tempo do fim. Mas o que me traz à memória agora é aquele versículo que a Bíblia diz assim, que Jesus ele falou para os seus discípulos dizendo que ele tinha passado muitas aflições, que muitas lutas eles tinham passado, e então ele falou dizendo assim, que no mundo tereis aflições, mas também ele disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vendo este versículo que Jesus falou que venceu o mundo, eu trago hoje para os nossos dias. Quantas aflições nós estamos passando? Eu vejo as aflições, os sofrimentos, perseguições que a Igreja de Cristo tem passado. Então hoje eu vejo que este versículo que o Senhor nos mostra e nos faz entender que é necessário a gente passar por essas provas, por essas tribulações. O próprio Jesus, ele disse, eu venci o mundo. Em outras palavras, se ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. Então, meu querido, eu quero dizer para você que assim como Jesus venceu o mundo, nós também podemos vencer. Ou seja, a luta, a dificuldade, os problemas desta vida. Não há problema a qual Deus não possa resolver. A Bíblia diz, lá no livro de João 14, que o próprio Jesus também chegou a falar para os seus discípulos antes de subir ao céu, depois da sua ressurreição, dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, pois vou para o meu pai, e quando eu chegar lá, vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Ou seja, Jesus foi ao céu preparar lugar para nós. Mas para chegar até o céu, ele deixou bem claro que era necessário nós passarmos pelas provações, pela dificuldade da vida, pelos problemas, pelos obstáculos que iriam surgir na nossa vida. Ele foi bem claro quando ele disse que no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci. Jesus, ele venceu, e assim como Jesus venceu, ele veio como exemplo, nós também temos a possibilidade de vencermos o mundo. Quando se fala no mundo, está se falando em todos os aspectos. Então não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede somente no poder de Deus. Quando a Bíblia fala não se turbe o vosso coração, o Senhor está se referindo para nós não se turbar com os acontecimentos, com a tribulação, com a calúnia, com a injúria, com a perseguição, com o que está acontecendo em nosso mundo. É filho contra pai, irmão contra irmão, é terremoto, é maremoto, é países em guerra. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria esses acontecimentos. Filho contra pai, irmão contra irmão, nação contra nação, é o que nós estamos vendo. Reino contra reino, as nações contra a nação, famílias sendo destruídas, sendo devastadas. Tudo isso, queridos irmãos, Jesus deixou registrado
sua palavra. Ele veio como exemplo. Ele disse: eu venci o mundo, meus filhos. E se ele venceu, queridos irmãos, nós também podemos vencer. Então não se preocupe com as lutas, com a dificuldade, com os problemas. Ora somente o Senhor. Jesus disse: pedi, dar-se-vos-á, o que pede recebe, o que busca encontra, os que bate, as portas se abrem. Meu querido, é tempo de buscar a Deus, é tempo de orar, não é tempo de estarmos se preocupando com as lutas, com a dificuldade, ou com o irmão A, ou com o irmão B. É tempo de dobrar o joelho e buscar a presença de Deus, buscar o Espírito Santo de Deus. E outra coisa, eu quero dizer para você neste vídeo, que sem o Espírito Santo de Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Jesus, aleluia, ele deixou bem claro na sua palavra: buscai primeiro o meu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então muitas das vezes nós estamos esquecendo de buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então nós temos, irmãos, que parar para pensar. O mundo está em conflito, o mundo está em guerra. É hora de buscar a graça de Deus, o temor de Deus, força celestial para vencermos o mundo, para vencermos o pecado, para vencer a mentira, para vencermos o engano. Só vamos conseguir vencer, irmãos, através do Espírito Santo, esses momentos difíceis. Jesus passou 40 dias no monte e 40 noites orando, jejuando, buscando, para que ele vencesse a tentação do diabo. E se nós jejuarmos, se nós orarmos também, assim como Jesus orou, nós vamos vencer as lutas com facilidade, os problemas com facilidade dessa vida. Não basta dizermos que somos crentes, queridos irmãos. O verdadeiro crente, ele passa pela luta, ele passa pela prova, ele passa pela dificuldade. Ele não dá ouvido a Satanás. Por maior que seja a luta na vida dele, a dificuldade, ele canta o hino da vitória. Ele não se importa com os problemas, ele se importa em buscar a Deus. Estamos vivendo os últimos dias e é hora de nós, irmãos, se prepararmos. Ou seja, é hora de estarmos preparados para o arrebatamento da igreja. É por isso que está aí os acontecimentos, lutas, as perseguições. É irmão contra irmão, é o desentendimento dentro das igrejas. Volta a falar, irmão contra irmão, não é irmãos fisicamente, é os próprios irmãos dentro das igrejas. As igrejas se degladiando, as igrejas. Isso, irmãos, é incrível o que está acontecendo. É o que está registrado na palavra de Deus. E só para encerrar esse vídeo, eu quero deixar mais um versículo da palavra de Deus que está escrito lá no livro de Joel. E nós vamos encontrar também lá no livro de Atos dos Apóstolos, que a Bíblia diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizariam, vossos jovens teriam visões e vossos velhos sonharão sonhos. E me dá o entender este versículo, queridos e amados irmãos, é que Jesus, aleluia, louvado seja Deus, ele sabia o que ia acontecer agora no tempo do fim. Foi por isso que ele prometeu nos últimos dias derramar o seu Espírito sobre toda a carne. O seu Espírito, para que através do seu Espírito nós viéssemos ter força de vencer os obstáculos desta vida, a luta, as pedradas, as calúnias. O Espírito Santo nos dá força, vida, vigor para sobrevivermos neste mundo. Para que não chegue uma hora, irmãos, que nós vamos desistir, como muitos têm desistido, como muitos têm desvanecido, como muitos irmãos têm olhado para trás, têm olhado para a dificuldade, como muitos têm negado o nome de Jesus. Força e unção nós encontramos somente, irmãos, em Jesus. E o Espírito Santo de Deus está aqui na terra para nos encher da sua graça e do seu poder. Que nós possamos buscar o Espírito de Deus, irmãos, a graça de Deus. Quantas pessoas vazias espiritualmente, quantas pessoas sem a graça de Deus, perdeu o temor, perdeu a confiança e não consegue vencer as lutas, os obstáculos desta vida. Queridos irmãos, esta mensagem é do coração de Deus ao teu coração. Deus manda dizer para você: busque o Espírito de Deus para que você possa suportar
as lutas, as dificuldades. O Espírito de Deus está aqui para a tua vitória te dar. É só clamar a Ele, que com certeza a tua vitória será grande. É só clamar a Ele, porque Jesus ele foi bem claro e disse que no mundo tereis aflições. Quantas aflições nós passamos, quantas dificuldades, mas Ele diz, eu venci o mundo. E se Ele venceu, meu querido, você também pode vencer. A paz do Senhor, que Deus te abençoe, que Deus te dê força, que Deus te dê garra, que Deus te dê um novo renovo na tua vida. Você nasceu para vencer. A paz do Senhor.